Boa noite a todos. Sou Edno de Souza e sejam bem-vindos ao canal AES Sports Legacy Channel. Nosso programa Vivências do Esporte visa informar, debater, fomentar e entreter. Este formato tem um programa, Desculpe a falha aqui, mas esse programa tem um formato de talk show e fala sobre vários assuntos relevantes como educação, esporte, cultura, economia, política, religião e muito mais. Essa noite, infelizmente, devido a alguns problemas técnicos, estou aqui somente com Adriano de Souza, quem irá apresentar este programa comigo, mas os demais virão na sequência. Sempre com o propósito de oferecer o melhor aos nossos espectadores, hoje não seria diferente. Temos a honra de receber em nosso canal um ex-atleta, assim como nós, mas que atua profissionalmente na área de Leader Trainer e vai compartilhar conosco um pouco de sua experiência. Para saber mais um pouco sobre este convidado de altíssimo gabarito que participa conosco desse mês exclusivo sobre saúde mental, apresentamos a vocês esse Leader Trainer que é, antes de mais nada, ele é recordista mundial de natação. Ele é escritor, ele é sócio fundador da Caminhos Vida Integral, é diretor da metodologia do IPOG e ex-diretor de conteúdo e facilitação da Franklin Covey Brasil. Ele foi responsável pela transferência de know-how entre a Franklin Covey e a empresa Abril Educação para a implementação de um programa, o Líder em Mim, que já foi implementado em centenas de escolas brasileiras. Podemos dizer que ele é um ativista social, pois ele trabalhou mais de 2 décadas no terceiro setor, desenvolvendo projetos educacionais como a Real Beleza, o Instituto Siddhartha, e há mais de 1 década atua na área de TID e em cursos de pós-graduação. Ele é tradutor, tendo realizado a primeira tradução no Brasil da edição completa de Folhas de Relva, do grande poeta norte-americano Walt Whitman. Para a nossa proposta do mês, tudo o que anunciei sobre esse convidado são aspectos fundamentais para nos ajudar a entender algumas peculiaridades de nossa sociedade e também nos auxiliar na promoção de mudanças para construirmos pessoas e, consequentemente, um mundo melhor. É com grande satisfação que peço a todos e todas que deem as boas-vindas a Luciano Meira. Seja muito bem-vindo, Luciano. Muito obrigado, Edno. Obrigado pelo convite. Estou aqui à sua disposição e vejo que os assuntos que vocês abordam são aqueles assuntos pelos quais eu tenho dedicado a minha vida. Tenho muita satisfação em falar em educação, em esporte, em desenvolvimento humano, em liderança. Estamos aí. Vai ser muito bom conversar com vocês aqui. Eu não tenho dúvida de como vai ser esse bate-papo. Bom, antes de iniciarmos, queria relembrar a vocês para darem aquela força para a gente, inscrevendo-se no canal, ativando o sininho, dando aquele like que é muito importante e compartilhando nas redes sociais, convidando os amigos para assistirem conosco, porque ainda dá tempo de verem esse magnífico programa. Luciano, muito boa noite novamente. Espero que esteja tudo bem. É uma grande satisfação tê-lo aqui conosco. E, por favor, sinta-se em casa, fique à vontade e sinta-se livre para dizer o que você pensa. Aqui nós não temos nenhum tipo de censura, nenhum tipo de pegadinha. Aqui o objetivo é que você traga para a gente todo o potencial que você tem, o conhecimento que você tem, para que a gente tenha, com o decorrer do tempo, condições de estarmos assimilando isso.
Muito bem. Bom, vamos lá. Luciano, desculpa aí te interromper, né? Sim, não, Mas, o show é de vocês. Eu estou aqui não, para com certeza. participar Primeiro eu com quero te vocês. dizer uma boa noite, né? Muito Boa obrigado noite. por você estar conosco, né? Tivemos esses probleminhas técnicos, mas com certeza a gente vai conseguir manter a mesma excelência. E sem mais delongas, de maneira bem direta, quem é Luciano Alves Meira? Essa é uma pergunta que acho que já me coloca numa reflexão sobre o desenvolvimento humano. Eu penso, Adriano e Edno, que cada pessoa é tão singular que leva a própria vida inteira para tentar entender quem é. E será que nós conseguimos chegar a esse conhecimento de uma forma mais objetiva? Isso é uma boa pergunta. A filosofia existencialista coloca dúvidas nessa jornada, mas ao mesmo tempo nos lança para ela. Assim, eu acho que viver é também questionar quem somos nós, né? Se eu falar um pouco mais dos acidentes, ou seja, daquilo que eu vivenciei, dos fatos que me trouxeram até o momento em que eu estou aqui conversando com vocês, eu acho que alguns highlights eu posso fazer e são importantes para o contexto que nós estamos conversando aqui. O primeiro deles, então, é que eu tive a sorte de nascer numa família que sempre valorizou muito a educação. Isso já define bastante a minha identidade. Meu pai foi médico, foi professor de medicina na Unesp, por isso mesmo ele se mudou de São Paulo para Botucatu quando eu era criança e eu cresci lá no interior de São Paulo. Isso também me define bastante culturalmente. Eu sou um menino do interior, vamos dizer assim, né? Aprendi a viver nessa coisa da vida quase rural, né, do interior. Mas meu pai é médico, mas não falei da minha mãe. Minha mãe também foi professora de sociologia. Ela estudou ciências sociais depois que eu já tinha uma certa idade. Ela voltou para a universidade e se tornou professora universitária de sociologia. Então eu tinha a ciência humana e a ciência biológica para me inspirar, né, no meu pai e na minha mãe. E um outro acidente, vamos dizer assim, que acaba se tornando muito crítico para a minha vida, foi que meu pai me empurrou aos 13 anos, por ver que eu estava ali naquela vida do adolescente, pré-adolescente ainda meio... na minha época, viu, Edno, a gente falava vagal, jogando a tarde inteira fora, né? Ia de manhã na escola, mas aí à tarde ficava meio que na rua, no clube, em algum lugar assim, e nem sempre fazendo o melhor uso do seu tempo, né? Então meu pai, preocupado com isso, diz assim, olha, vai nadar, tem uma equipe boa se formando ali na Associação Atlética Botucatuense, e eu acho que você deveria nadar porque você tem porte. Eu já tinha uma pequena história na natação, mas era assim muito pouco treino ainda, mas eu tinha tido sim um professor de natação que tinha me ajudado a aprender a nadar bem, mas não tinha treinamento. Então ele me convenceu. Fui lá nadar e fiquei dos 13 aos 19 anos levando o esporte muito a sério, o que também me define. Eu aprendi muito a disciplina do esporte, né? Aprendi com o esporte, no caso da natação específica, né, a conter o impulso da fala, né? Eu acho que o nadador ele tem que ser introvertido, porque ele fica muito tempo com a cara dentro d'água. E eu aprendi a refletir nos longos treinamentos. Eu ficava horas e horas por dia treinando. Então comecei a entender também a relação entre semeadura e colheita, né? Quando você semeia treinamento, semeia disciplina, semeia vontade de crescimento, você colhe um desenvolvimento que nem sempre é sob seu controle. Isso é outra coisa que aprendi com a natação, né? A gente tem metas e objetivos e algumas delas talvez nunca tenham sido alcançadas, mas outras que eu nem esperava foram. Então as coisas que vão acontecendo, elas não estão totalmente sob nosso controle. Acredito Sim. que a nossa vida é assim também, né? Então o esporte foi para mim uma espécie de passagem educacional tão ou mais forte do que a própria escola. Enquanto a escola estava formando mais o meu pensamento racional, o esporte estava criando mais a minha formação moral, minha formação da dinâmica de grupo, das relações humanas, de entender a relação entre foco, esforço e resultado, crescimento, possibilidades, potencial. E acho que tudo isso deixou uma marca que me levou mais tarde, apesar de ser formado em letras,
a estudar muito o assunto do desenvolvimento humano. Se alguém me pergunta hoje qual é a sua profissão, qual foi a sua especialização, eu falo, olha, eu estudei muita coisa diferente, mas há um fio comum em tudo que liga a minha formação e meu interesse pessoal e profissional, que é esse. Qual é o potencial do ser humano? O que é um ser humano e qual é o seu potencial? Como desenvolver esse potencial? Não é só o potencial atlético aí, mas sim um potencial mais pleno. Mas tudo começou pela natação. Então, acho que é legal eu estar aqui hoje com vocês falando sobre esporte e poder me apresentar dessa forma. Adriano, não sei se já é uma apresentação completa, né? Visto que muita coisa tem acontecido aí nos últimos anos da minha vida, inclusive a criação de uma empresa, né, que é a Caminhos Vida Integral, mas tá aí. Eu acho que para um início de bate-papo, essa é a minha apresentação. Luciano, é bem interessante. Você tocou alguns pontos aqui, porque tanto eu quanto o Adriano também temos a experiência de termos crescido parte da nossa vida no interior paulista, inclusive próximos a Botucatu, então a gente sabe da importância que é a Universidade Estadual Paulista, principalmente no curso de medicina, né? Que talvez muitas pessoas não conheçam, né, a importância que tem, e você teve, bem ou mal, né, a gente fragmenta o posicionamento sobre, você colocou, né, meu pai foi da área de biológicas e minha mãe da área de humanas, mas na verdade ambos são da área humana, né, porque biológico, químico, tudo isso faz parte desse grande receptáculo chamado corpo, né? É verdade, você tem razão. Todas essas estruturas aqui. E muito interessante quando você pontua sobre a questão da importância do esporte, porque quando se fala de disciplina, infelizmente ainda a gente tem uma interpretação muito equivocada, que nós confundimos disciplina com rigidez. E, na verdade, disciplina não quer dizer rigidez. Disciplina é você estar ali, ó, se propondo a um condicionamento, como você falou, para poder ter foco, busca de um resultado, essa concentração toda que faz com que você tenha disciplina. Aliás, eu até diria melhor, viu, Edno, como autodisciplina. Porque a ideia da disciplina pode parecer que vem de fora para dentro. Alguém ordenando você, alguém colocando ordem em você, fazendo você ser disciplinado. Não, no caso do esporte, pelo menos no meu caso, a disciplina veio de uma vontade, de um desejo de crescimento, né? Então é a autodisciplina, é aquela que nós mesmos impomos a nós mesmos para o nosso aprendizado e crescimento. Acho que tem um valor muito maior esse tipo de experiência disciplinar do que aquela em que você é disciplinado por alguém. Sim. Mas eu acho que você tem razão quando você diz uma coisa que vem de dentro para fora, porque a maioria das pessoas que optam por uma carreira esportiva é porque ela já tem o desejo, né, de ser algo ou seguir ali. Então, o fato dela se predispor àquilo, ela se permite ser guiada, no caso, por um treinador ou por um professor, e aí vem essa autodisciplina que você acaba de comentar. Perfeito. Bom, Luciano, você já explicou aqui como é que você foi parar na natação, que foi um incentivo do teu pai, né? Porque ele te entendia. Nós somos praticamente contemporâneos, então eu conheço muito bem o termo vagal, né? Que nós conhecemos aqui, né? Mas fora do futebol, que é tão dominante, né, dentro da nossa sociedade ainda, Ginasíades. O que isso significa para você? E como foi tua experiência esportiva após Ginasíades? Que legal. Bom, eu tenho que ser muito franco e falar de luz e sombra, né? Quando eu falo de mim mesmo, eu acho que todos nós somos isso, uma mistura de luz e sombra, né? E os anos mais difíceis da natação para mim foram 1980, durante o ano. Janeiro foi quando eu ganhei um campeonato brasileiro pela primeira vez, então foi importante. Eu era muito jovem, tinha 14 anos ainda. Mas a partir daí o treinamento passa a ser muito duro em 80. Em 81 eu não consegui nenhum grande resultado, então foram quase 2 anos, vamos dizer assim, trabalhando muito e tendo pouco resultado. E por estranho que pareça, no final do ano de 81, quando eu já estava assim, tinha muito treinamento ocorrido e os grandes campeonatos de natação viriam a partir de janeiro de 82,
eu tive 2 problemas. Eu escorreguei, torci o pé e fiquei de molho 2 semanas. Então fiquei com o pé inchadíssimo, rompeu o ligamento. Depois tive cachumba, fiquei mais 3 semanas. E aí eu falei, bom, perdi essa temporada. Trabalhei 2 anos para ver se eu chegava num resultado melhor, perdi a temporada, né? Essa foi a história dura. Mas aí me recuperei depois desse tempo de 1 mês e quase mais de 1 mês na cama. E o técnico disse assim, não, mas você ainda vai nadar os campeonatos, você vai nadar o Paulista, eu já te inscrevi no Brasileiro, você vai fazer do mesmo jeito. Eu falei, olha, mas eu estou destreinado, eu perdi a forma. Ele falou, não, vamos embora, vamos acontecer. O Reinaldo Souza Dias me incentivou e eu fui nadar o Campeonato Paulista de uma maneira super despreocupada. Aí, olha que interessante, aprendi uma lição sobre a psicologia no esporte. Se você está muito neurotizado em relação ao resultado, quer, você acaba implicando a sua performance nisso. Você diminui, reduz a sua capacidade. Como eu estava muito tranquilo naquele Paulista, porque eu falei, ó, já foi mesmo, foi quando eu comecei a ver que eu estava no melhor da minha capacidade. Eu tinha descansado bem com aquele período sabático de doença e voltei na minha melhor forma. Bati um recorde paulista em 82, dos 50 metros livre, na minha categoria, que era juvenil B. Fui nadar o brasileiro, ganhei duas provas no brasileiro, e no brasileiro fui convocado para 2 competições. Para o Campeonato Sul-Americano de 1982, que foi absoluto, foi lá na Bolívia. Também lá ganhei uma prova, os 100 metros costas, e ganhamos também um revezamento. Na época, eu me lembro de alguns colegas, como Ciro Delgado, que estava conosco, que era um grande nadador do nado borboleta também. Bom, e fui convocado para a Ginasíade. Bom, a Ginasíade, então, eu cheguei nela, ela ocorreu na França, em 1982. Para quem não entende bem esse esquema, é assim, a Ginasíade, para nós, naquele momento, era exatamente a Olimpíada para quem não tem 18 anos, para quem está abaixo de 18 anos, para quem está na escola. Eu estava no último ano do ensino médio, eu estava terminando o ensino médio, e me vi lá, nessa convocação, foi a primeira convocação fora da América do Sul para mim. E quem estava nadando na nossa equipe, para nossa felicidade, era Ricardo Prado. Então, fui junto com o Ricardo Prado e outros colegas, como Fiore, André Fiore, Júlio Teixeira, Júlio Rebolau, alguns grandes nadadores da época. Fomos para a França, né, e ganhamos o masculino lá. Foi uma grande vitória, uma vitória masculina do Brasil numa ginasíade. Foi realmente uma festa. Nessa competição, eu nadei 3 provas e falo das 3 com muita alegria, né? Uma foi os 100 metros costas, que o Ricardo Prado ganhou, ele também nadou representando o Brasil, ele foi medalha de ouro, eu fiquei em 4º lugar, não consegui medalha nessa prova, mas melhorei meu tempo. E no 100 borboleta, que foi realmente o meu ápice ali na natação, eu bati um recorde mundial, ganhei a prova, a medalha de ouro, 57 segundos e 5 décimos, naquele momento, com 17 anos, era realmente um feito, né? No Brasil ninguém tinha chegado a esse resultado em 1982, tá, pessoal? Não estou falando da natação atual, que já hoje em dia isso é fácil para o pessoal, mas naquela época, em 1982, foi um feito, né? E ganhamos também o revezamento 4x100 estilos, né? Em que o Pradinho o Ricardo Prado abriu de costas, eu fiz o borboleta, o Júlio Rebolau, os 100 metros peito, e o André Fiore, que era do Pinheiros, né, um grande colega, fechou e nós ganhamos o revezamento. Então voltei da ginástica com 2 medalhas de ouro. E saí de lá, da França, eu acabei não falando onde foi na França, foi em Lille, uma cidade que faz fronteira com a Bélgica. Saí de lá e todos os meus colegas voltam, né? Todos os meus colegas de equipe de seleção brasileira voltam para o Brasil, e eu não, eu tinha uma bolsa de estudos para estudar na Virgínia, nos Estados Unidos. E fui para lá. Então eu fui para os Estados Unidos e fiquei lá mais de 1 ano, numa universidade americana, nadando também pela universidade, com algumas ideias de futuro para natação. Na época eu estava com meu passe, vamos dizer assim, né, pertencia ao Minas Tênis Clube aqui no Brasil, então voltei também para nadar algumas provas para o Minas. Só que ali, Edno, e aí vem também essa experiência da luz e da sombra, foi onde eu entrei numa solidão meio profunda e descobri um lado meu que eu até então desconhecia e que mexeu comigo
dali para frente, que foi, eu despertei um amor pela filosofia e pelo pensamento profundo e reflexivo. Era muito cedo, talvez, na vida para isso, mas me atrapalhou no esporte, porque eu entrei numa profundidade, como eu estava mais sozinho nos Estados Unidos e tinha muito acesso à biblioteca, acabei descobrindo livros de filosofia e gostando disso. Isso me levou para um pensamento que me tirou da água, né? Eu acabei assim revendo minha posição existencial no mundo e achei que eu tinha que voltar para o Brasil para trabalhar em projetos sociais e educacionais. O meu pensamento naquele momento, eu não acho que foi errado, foi apenas meio doido, assim, meio uma ruptura meio louca, mas eu pensava assim, como jovem, assim, olha, eu sou muito privilegiado, recebi demais da vida e preciso devolver. Bom, eu concordo com isso até hoje, mas era meio cedo, né, para parar a minha carreira. Até porque a gente não sabe até onde, porque assim, quer queira ou quer não, você, Ricardo Prado, Matt Beyond, e toda essa galera aí eram os nomes que rondavam o mundo da natação naquela época. Não, mas o E Ricardo Prado foi a grande estrela nossa. Eu não não, me não, tudo bem, coloco mas no mesmo você. patamar, mas eu cheguei perto. Vamos dizer que eu cheguei a trabalhar com ele, que foi uma grande honra. Foi Então, uma mas grande... é aquela coisa, se você talvez tivesse dedicado por este Uhum. caminho que É, ele seguiu. eu tinha um técnico que falava, viu, Ed? Ele falava assim: olha, você está com 17 anos, 57, o recorde mundial absoluto era 53,1 ou 2 naquela época, Sim, eram 4 segundos. Ele falou: olha, pela sua idade, você ainda pode nadar 2 Olimpíadas, se você conseguiu. sim. Se você conseguiu o índice em 84, seria a sua primeira, e 88 seria a próxima. Então, a tentativa era essa. Então, ele diz: olha, 4 segundos para quase, vamos dizer assim, 6 anos de treinamento, era possível, É era viável. factível. A ideia era essa, né? Bom, mas parece que a vida nem sempre vai para onde a gente imagina, né? Eu, de repente, Ex criei dentro de mim uma espécie de ruptura, né, com o próprio esporte, mas hoje, quando eu falo do esporte, viu, Edno, falo com muito orgulho. Eu acho que foi uma fase muito importante da minha vida, não me arrependo de nada, foi maravilhoso. Que show. Mas é isso, respondi, acho que respondi sua pergunta. Não, respondeu. Bom, mas vamos lá. Luciano, nesse mês nós dedicamos, todos os nossos programas foi dedicado para falar sobre saúde mental. O nosso canal sabe da importância desse tema e por isso nós escolhemos meio que a dedo aí os convidados que faria parte desse nosso mês, né, de novembro, falando sobre esse tema. Claro. Para trazer para os nossos espectadores um pouco mais de conhecimento dentro dessa área, né? Que envolve esse tema, e nós gostaríamos de saber. Você falou um pouquinho aí sobre a tua ida para a Universidade da Virgínia, um pouquinho dessa experiência, né? Mas gostaria que você falasse sobre um fato que aconteceu, como foi essa ida para a universidade, que há 10 anos antes ela foi devastada por um trágico acidente de aéreo, como o que aconteceu com a Chapecoense. E quais lições você aprendeu com a natação e com essa experiência dentro dessa universidade na tua vida pessoal? Uau, boas perguntas. Bom, primeiro só para situar melhor geograficamente, a Virgínia é dividida em duas partes, assim como Mato Grosso aqui no Brasil, né? Então Certo? eu estive na Virgínia do Oeste, é West Virginia, West Virginia. West onde Virginia. fica uma universidade chamada Marshall University, numa cidade chamada Huntington. Tive vamos dizer assim, a alegria de conhecer ali o coach Saunders. Até o primeiro nome agora faz tantos anos que não está me vindo, mas Robert Saunders. Ele era um treinador ali da Universidade Marshall, que tinha o cognome, como vocês sabem, no futebol americano eles dão sempre esses cognomes, né? Tem uma simbologia muito forte, e era são ainda, né? O Thundering Herd, quer dizer, a manada dos búfalos que está chegando e faz um barulho muito grande, né? O Thundering Herd, como se fosse o trovão dos búfalos que estão chegando. Então foi lá que eu tive essa alegria de passar esse 1 ano e meio, fiz amigos de outros países que também eram bolsistas e também treinavam ali, conheci alguns dos jogadores de futebol americano e acabei trabalhando no final de semana vendendo pipoca dentro do estádio
do futebol americano da Marshall University. Enfim, uma experiência incrível, uma experiência de muita aprendizagem, né, muito agradável. A universidade, muito organizada na época, realmente foi uma pena eu não ter ido até o final, né, pelas razões que já expliquei, porque a experiência de aprendizagem lá foi muito boa. Os professores me exigiam muito. Olha uma experiência que vale a pena. E eu respeito esse professor, porque era o professor de biologia, que era uma matéria importante, já que a minha escolha até então era biologia, né? E o professor me deu uma nota que eu me lembro que foi alguma coisa como um B-, né? Um B-. E eu fiquei muito triste, porque eu tinha estudado muito para a prova para tirar A. Eu queria o A. Eu me esforcei muito para ter A em tudo lá. E ele me deu um B- e eu fiquei meio chateado. Falei, mas professor, o que eu errei, né? Ele falou, não, são erros de inglês, do inglês que você, na sua resposta, você cometeu alguns erros de inglês. E eu falei, mas é prova de biologia, o senhor não pode considerar que eu acertei as questões de biologia? Eu sendo estrangeiro, eu tô melhorando meu inglês, mas ainda tem algumas falhas, né? Ele falou, não, eu como professor tenho que exigir de você perfeição, só posso te dar A se você me apresentar uma prova perfeita, esses erros não posso tolerar. E eu fiquei chateado, mas ao mesmo tempo, olha, até hoje eu lembro disso, né? É uma espécie de barra alta, assim, tá vendo? Tudo na vida, a gente precisa realmente ter qualidade no que faz, e ele tá certo, ele tá me puxando para crescer, né? Eu acho que todos esses episódios me ajudam a pensar no que eu faço hoje, que é treinar líderes para que eles se tornem não só melhores líderes com resultados melhores, mas para que sejam pessoas mais humanas. A gente tem trabalhado muito nesse projeto, né? Bom, você me perguntou sobre a Virgínia, sobre a experiência na universidade, mas você fez uma segunda pergunta, o que a natação me leva para a vida, né? Isso. Qual foi o Sim, que você trouxe do aprendizado que você teve da isso. natação para a tua vida pessoal? São muitas lições, né? Algumas eu até já falei, mas eu faço questão de enfileirar algumas que são críticas, né? Primeiro, a autodisciplina, a dedicação, a necessidade da dedicação, a paciência, porque Ok. resultados não aparecem rápido, você precisa dar muitas horas de treinamento e dedicação para ter alguns resultados, né? A convivência com os colegas, o espírito de equipe, que é muito importante, né? Mesmo a natação não sendo um esporte geralmente coletivo, quer dizer, você tem as provas individuais, mas também existe o revezamento e existe o cômputo dos pontos gerais, né, de uma equipe de natação. E existe a convivência, porque treinar todo dia junto, você viajar para as provas, para as competições, você tem aquela galera, você tem que entender que existem limites das brincadeiras, que existe um respeito também que precisa ser cultivado, nutrido. Então, essa dinâmica da vida em grupo foi muito importante ali já para mim no esporte, né? Mas levo também lições muito boas a respeito do potencial humano. Acho que nem todo atleta crava muito esse conceito, e para mim foi muito forte. Diz assim, olha, vejam só, eu vou ver se fica claro o que eu quero dizer. À medida que eu fui treinando e melhorando os meus resultados, não pelas medalhas, não pelos recordes, não pelas notícias de jornal, que nem saíam muitas naquela época, a natação era um esporte bem secundário, mas não pelo resultado, enfim, não, mas pelo que eu sentia em relação ao meu potencial. Vejam, coisas que eu não conseguia fazer direito em 1979, quando eu comecei ali o treino de aperfeiçoamento, e que em 1982 me levaram a uma competição mundial, essa trajetória de melhoria de performance estava muito atrelada a um bem-estar, a um sentimento de que eu estava me tornando alguém, em primeiro lugar, mais útil, fazendo algo mais produtivo, né? Que eu estava mudando a minha maneira de ver o mundo, que eu estava entrando em contato com novas experiências e estava me transformando numa outra pessoa. E essa transformação vinha junto sempre com um sentimento de bem-estar. Hoje, nos meus conceitos de trabalho, só para vocês saberem, né, na Caminhos Vida Integral e na editora Vida Integral, que são minhas empresas, olha, de que não devemos, é um princípio, não devemos focar demais na busca da felicidade. Porque quem quer ser muito feliz neurotiza essa experiência. É que nem aquela questão do resultado do esporte. Quem quer muito um resultado e fica muito, só pensa nisso, vai acabar
entrando em parafuso em relação a isso. Não é bom, né? Agora, se focarmos mais em nos tornarmos a pessoa que nós podemos ser, e aí não estou falando só do corpo, eu estou falando do corpo, da mente, da emoção, do coração, do sentimento, da espiritualidade, de tudo que nós podemos ser. Eu falo que o ser humano tem direito à sua plenitude de vida. Então nós devemos buscar isso. É um sentimento, às vezes, até de sofrimento que vem junto, que é o sofrimento da angústia, o sofrimento que vem com a angústia de ainda não ser o que eu posso ser. E vejam, eu nunca serei o que eu posso ser, porque há uma experiência dialética e aquilo, à medida que eu objetifico, ou seja, que eu torno objetivo um crescimento em mim, eu já tenho um próximo crescimento me esperando. Então eu nunca chegarei a um ponto final, mas o processo de viver sempre me reinventando e sempre crescendo e sempre buscando ser melhor quem eu sou, isso eu trouxe de lá já, como uma ideia de semente que vinha comigo no esporte e que hoje tem a ver com a forma de viver de modo geral. Eu falo que é a minha forma filosófica de viver na prática. Não sei se está ficando claro quando eu Não, exponho isso para você. ficou claro. Eu queria fazer uma observação aqui contigo. Aí, você como trabalha com você como desenvolve esse trabalho com líderes, Sim. talvez você possa ter uma experiência diferente da minha, do Edno, no sentido de, você falou muito de uma questão do trabalho em grupo, com o pessoal da natação, mesmo sendo um esporte individual. Uhum. Estou te falando isso porque, muito dentro do nosso trabalho também, que a gente vem desenvolvendo com alguns atletas, a gente nota que os atletas que geralmente vêm dos esportes individuais, eles têm uma certa dificuldade em trabalhar em equipe. Uhum. Porque o tempo todo o trabalho é feito para eles sozinho, tem aquela coisa muito individualizada. Então, quando ele chega num período da vida que ele vai fazer uma coisa pessoal, ele acaba trazendo muito essa coisa do que eu sempre fiz, eu tenho que resolver. E como você lida com essa questão junto com seus líderes? Você tem esse tipo de característica de líderes? Você tem esse tipo de Sim. pessoas que você precisa trabalhar com essas questões e você consegue trazer essa coisa do esporte para ajudá-los nessas questões? Boa. Ótimas perguntas, Adriano. Bom, em primeiro lugar, nas empresas, por exemplo, eu poderia falar de qualquer tipo de instituição, mas vamos falar do mundo corporativo. Você tem uma rivalidade muito comum dentro dos ambientes de trabalho. Você tem uma competitividade que é até alimentada pela cultura de algumas empresas. É, desde vamos dizer que isso já vem desde a Revolução Industrial, ou seja, tem 300 anos aí que a gente vive, uma sociedade que busca demais isso, né? A vitória, o primeiro lugar e tal. Eu entendo que o esporte tem uma função educativa quando nos coloca na competição, né? Mas no mundo corporativo, às vezes isso se torna uma coisa até mais entranhada, né? É um tipo de competitividade mais tóxica, né? Eu vejo pessoas puxando o tapete de pessoas dentro das organizações para obter posições ou para ter ganhos maiores uns dos outros. Isso é muito comum, né? E a gente traz muitas vezes do esporte ou de outras áreas da vida, não só do esporte, do terceiro setor eu trago muito, né? Algumas ideias de que a liderança pode melhorar muito e melhora muito quando, primeiro, as pessoas aprendem a trabalhar mais por uma missão e menos por metas. A missão é algo que deixa legados, algo que faz sentido para mim e para quem eu trabalho, né? A quem eu sirvo. Então, primeiro esse conceito de missão. E o segundo, de sair do individualismo e viver numa experiência mais coletiva, em que as pessoas entendem a importância das metas comuns, os objetivos comuns, porque liderar hoje em qualquer instituição, não só empresas, no final do dia é sempre um trabalho de equipe, é sempre um trabalho conjunto. Ninguém numa empresa salva essa empresa. Nem o Steve Jobs, que é glamourizado por ter construído uma empresa tão poderosa do ponto de vista financeiro e de tecnologia e de inovação, ele também não era sozinho, né? Sem Steve Wozniak, para começar a história, nem haveria a empresa, tá? Porque ele precisou de alguém que concretizasse algumas das suas ideias e continuou precisando a vida inteira. Ele era um visionário, mas que precisava de gente concretizando e materializando as suas ideias. Então ninguém salva uma instituição, uma organização, uma empresa sozinho. Não existe isso. Sempre somos equipe. Agora,
como trabalhar em equipe não é fácil. Quero até dizer, viu, Adriano, que eu tenho dado como exemplo em várias organizações e com sucesso, um técnico de basquete norte-americano que criava um espírito de equipe maravilhoso do circuito universitário de basquete, o John Wooden. O John Wooden foi treinador durante muitos anos da equipe da UCLA, né? Os ursos lá de Los Angeles, isso. Exato. E ele fez lenda, né? Ele se tornou uma lenda, é considerado pela ESPN o maior técnico de basquete em todos os tempos, né? E ele é um exemplo para mim, não só de liderança, eu tenho trabalhado muito os conceitos de liderança dele dentro das empresas. Ele também é um exemplo de educador, muito bom, um grande exemplo de educador, de um líder que educa. A mentalidade dele era: eu não estou preparando esses jovens para ganhar campeonato, eu estou preparando esses jovens para a vida. E ao fazer isso, ao ter essa proposta, uma das questões para ele que era muito importante era o respeito mútuo. Eram as regras de convívio, eram as ideias de convívio, de como formar um todo numa equipe que não é feita de partes justapostas, mas é feito de uma sinergia, né, que junta os diferentes para criar uma coisa nova. Esse time é essa coisa nova. Não existe alto desempenho, como alguns querem acreditar, individual. Existe sempre o alto desempenho de equipe, né? Então, espero ter respondido a sua pergunta. Sim, é importantíssimo trabalhar isso na mente dos líderes, porque ainda temos espaços de trabalho no mundo que ainda é chamada sociedade industrial, ainda não transitou totalmente para a sociedade pós-industrial, ainda temos muito um tipo de rivalidade tóxica que fragmenta, que atrapalha o espírito de equipe, que é tão importante. Pô, show de bola aí que você deu uma aula aí, porque você fez até relembrar de algumas coisas, né? Porque jogando basquete na universitário, eu me lembro dessa lenda, assim como eu tive um treinador também, Dean Smith, que também foi outra sumidade, porque ele me fez entender, falou, olha, colocar a bola na cesta, talvez essa não seja a coisa mais difícil do mundo. O que você precisa entender é como funciona o dinamismo do jogo, a inteligência do jogo que você precisa aprender a entender muito bem para você compartilhar exatamente isso que você falou, os espaços que cada um, as habilidades, as diferenças e como é que se transita isso dentro desse ambiente chamado quadra, né? Que você está ali trazendo aqui, mas muito show. Bom, depois desse espetáculo aqui, né? Eu tenho que dizer que o trabalho do nosso canal justamente é esse, construir uma massa crítica, e por isso a gente traz sempre essa proposta de estarmos debatendo, informando, mas com foco sempre na educação. Como você já mencionou, né, das coisas que você fez, tenho 3 perguntas aqui. Vamos lá. Primeiro, o que te motivou a trabalhar por mais de 2 décadas no terceiro setor? A outra, o que são os projetos Real Beleza e o Instituto Siddhartha? E a terceira é, na criação e desenvolvimento desses projetos, quais foram os agentes motivadores para a sua criação e quais eram os objetivos a serem alcançados com eles? Bom, eu passei um período longo, né, trabalhando no nem chamávamos naquela época de terceiro setor, tá? No Brasil era mesmo a área da social, caridade, tinham vários nomes, mas não tinha uma coisa tão regulamentada que veio depois, né? A partir ali da década de 90, final de 80, início de 90, a coisa começa a se organizar no Brasil, e aí nós vamos ter realmente um terceiro setor, um marco legal, inclusive das instituições sociais, né? Eu acompanhei todo esse processo, né? E trabalhei em alguns projetos voltados a um objetivo comum, que era como melhorar a qualidade da educação no nosso país, né? Então, eu estive associado a alguns projetos nesse sentido, aprendi a captar recursos, inclusive, a buscar apoio, né? A buscar cabeças. O maior recurso que a gente buscava não era dinheiro, eram pessoas que tinham muita inteligência, muita experiência, muita sabedoria de vida e portas abertas na sociedade poderiam ajudar a viabilizar esses projetos, né? Bom,
No Instituto Siddhartha, o Siddhartha na verdade, além de ser um instituto educacional, é uma escola. Você tem ali todo um complexo educacional que fica na Granja Viana, em São Paulo. Eu havia passado alguns anos em Nova York, numa relação que eu tinha com as Nações Unidas, com a ONU. Eu fiquei lá um período em Nova York, e quando eu voltei para o Brasil, eu me recoloquei. Isso foi no ano de 2001, foi um período de transição entre instituições e projetos que eu trabalhei. E aí eu me recoloquei em 2002, eu começo o ano trabalhando no Siddhartha e fico lá há quase 5 anos, 4 para 5 anos, e o Siddhartha então tem a seguinte proposta: primeiro, ser uma escola diferenciada, e né? O Colégio Siddhartha é uma escola diferenciada. Por que ela é diferenciada? Primeiro, porque ela já partiu de uma ideia inovadora das inteligências múltiplas, que vem lá do psicólogo cognitivo Dr. Howard Gardner, pesquisador da psicologia cognitiva da Universidade de Harvard, está ainda lá até hoje, né, e que criou o conceito de inteligências múltiplas. Então, esse olhar múltiplo para os alunos do Siddhartha sempre foi muito diferencial, né? Mas eles queriam uma coisa ainda mais importante e foram construindo isso ao longo dos anos, e eu fiz parte em algum momento ali desses anos que eu trabalhei, que era o seguinte: como ter uma escola exemplar e nova e que aposta no desenvolvimento mais integral das crianças, mas como levar esse know-how para a escola pública? Então, um dos grandes projetos que surgiram nesse momento, em que nós estávamos lá como equipe, eu faço questão de citar aqui a professora Cláudia Siqueira, que hoje é diretora do Siddhartha, na época era minha colega ali, nós trabalhamos muito nesses projetos. Um desses projetos foi um projeto em parceria entre o Siddhartha e a Unilever, e que se chamou Real Beleza, né? Tem uma marca dentro da Unilever, que é o Dove, que é esse sabonete que, na época que ele foi lançado, ele trouxe toda uma proposta de quebrar os padrões muito, vamos dizer assim, arraigados de beleza, de estética, né? Principalmente a estética feminina. Havia pesquisa por trás desse projeto, pesquisa muito boa, muito bem feita, que chegou às nossas mãos, demonstrando que, imagine isso, mais de 90% das meninas em idade escolar sofriam e sofrem, eu não sei qual é o percentual hoje, mas na época nós trouxemos o projeto que foi ali por volta de 2004, 2005, cerca de 90% das meninas do mundo em idade escolar sofriam com a autopercepção. Elas se achavam inadequadas em termos de beleza porque se comparavam com os modelos dos outdoors, das revistas, da televisão, né, da internet, que já naquela época já estava ganhando bastante vulto. Então elas se sentiam inadequadas. Vejam só. E isso prejudica, tá? Isso é importante saber, o próprio desempenho escolar. As meninas têm problemas para aprender. Sim. Né? É muito sério o assunto. Né? Nós tivemos um bate-papo a semana passada com a psiquiatra e ela falou disso, e a gente, ao longo desse mês, vimos também as consequências dos traumas e tudo mais, né? O que isso engloba, mas era só para pontuar isso aqui. Por favor, continue, que esse negócio tá bom. E o Real Beleza, para deixar bem o contexto ficar claro, né? A Cláudia e eu acabamos formulando, e ela tem um talento específico nisso, trouxe outras pedagogas que ajudaram também, então foi um grupo de profissionais maravilhosos, né? Criamos o quê? Um programa de oficinas culturais, em que as meninas dentro das escolas, durante aquele período que o projeto funcionou, foram alguns anos, né, que esse projeto foi muito bem sucedido, as meninas das escolas públicas eram orientadas, tinha um arte educador que ajudavam essas meninas em várias oficinas de pintura, teatro, eu não me lembro agora todas que tínhamos, mas eram várias oficinas, e nessas oficinas elas tinham que o quê? Que criar um conceito real de beleza. Elas tinham que aprender a se descolar, se desprender dos conceitos estereotipados. E elas mesmas criavam os novos conceitos de beleza. Olha que coisa interessante, botar a menina de 9, 10, 11, 12 anos, 13 anos, para ela mesma reconceituar a beleza, ajudá-las a fazer esse processo de libertação. Então o resultado foi incrível, esse projeto foi premiado na Inglaterra, né? E, enfim, eu até hoje me orgulho muito de ter isso no meu currículo. Foi muito legal. Show mesmo. Poxa, Luciano. Bom,
Segundo o nosso departamento de pesquisas, você é sócio fundador da empresa Caminhos Vida Integral e da editora Caminhos Vida Integral. Você poderia nos dizer o que é a empresa Caminhos Vida Integral e por que ela foi criada? E mais uma questão, quais são as especialidades da editora Caminho Vida Integral? Tá bom. Vamos lá. Primeiro, eu acabei não falando minha formação, né? Enquanto eu trabalhava no terceiro setor, primeiro como voluntário, depois acabei sendo remunerado porque eu precisava sobreviver, eu acabei me formando em letras, né? Me formei em letras, trabalhei numa editora também nesse período e tal, numa editora que tinha uma gráfica e tal. Então, essa coisa do livro, para mim, é muito importante, tá? Quero deixar bem marcado isso, né? Eu sou um bibliófilo, acho que dá para ver que eu tenho alguns atrás de mim, mas eu tenho na minha casa, junto com a Anabela, mais de 3.000 livros, né? E isso porque nós já doamos muito, né? Então eu sou um bibliófilo, realmente adoro o livro, me formei em letras porque eu queria abrir meu repertório do conhecimento, não só da literatura, principalmente da poesia, que eu sou fascinado por poesia, mas também do entendimento da linguagem, da língua. Então foi realmente fascinante essa formação para mim e acabei aplicando isso quando criei a editora recentemente. Então eu falo que desde os meus 50 anos, ou seja, eu estou com 56, os últimos 6 anos foram exatamente o período em que eu estou sintetizando tudo que eu tive de experiência antes numa empresa minha. Então essa empresa ela tem que ter, em primeiro lugar, uma missão muito forte. E a nossa missão a Caminhos Vida Integral, né? A nossa missão é estimular o florescimento do potencial integral das pessoas a partir da ciência, da filosofia e da arte. Então nós temos como arcabouço filosofia, ciência e arte, e temos como missão ajudar as pessoas a desenvolverem o máximo do seu potencial. Só que isso não é possível se a gente também não mexer no próprio ambiente onde as pessoas vivem e trabalham. Então, a cultura organizacional, a formação dos líderes é um ponto crítico no trabalho que nós fazemos. Sim. E também disseminar o livro. Aí foi a ideia da editora. Eu escrevi um livro em 2017 chamado A Segunda Simplicidade e não tínhamos uma editora ainda. Nós começamos a formar a ideia da editora justamente quando eu escrevi o livro. Nós precisamos ter editora, né? E daí para frente, nós lançamos vários livros, e a especialidade da editora, aliás, eu queria só corrigir, viu, Adriano, o nome da editora, que a empresa é de T&D, Caminhos Vida Integral, e a empresa, e a editora é Editora Vida Integral, não é Editora Caminhos, mas é Editora Vida Integral, tá? E a editora, ela tem como especialidade os livros que estão vinculados ao desenvolvimento do potencial humano. Então, nós temos publicado livros de fontes diversas, mas todas elas têm esse foco, desenvolvimento do potencial humano. Posso dar alguns exemplos, por exemplo, vou falar aqui desse livro, Intervenções com Forças de Caráter, que é uma espécie, a gente fala que é o livro mais importante atualmente sobre desenvolvimento de forças de caráter. O autor é o Ryan Nimick, que é diretor do Instituto VIA, nos Estados Unidos, né? O livro fez muito sucesso, nós estamos... Porque para quem é coaching, mentor e líder, e quem trabalha com psicologia do desenvolvimento, esse livro assim, é uma preciosidade. Lançamos esse livro em parceria com a Holgraph. Recentemente lançamos Forças Autênticas, também é uma coach norte-americana, Fátima Doman. Trabalhei com ela durante o meu período na Franklin Covey. Eu trabalhei 11 anos na Franklin Covey, é também uma empresa norte-americana. A Fátima hoje também desenvolve líderes a partir de forças de caráter, forças autênticas. Muito interessante o livro. Lançamos agora, acho que vou falar de mais 2 só, lançamos esse ano, né? Na verdade esse foi o ano passado, Meditação Integral, de um filósofo chamado Ken Wilber. É muito interessante porque o que ele chama de meditação integral é um processo em que você vai aprendendo a ter mais consciência de si mesmo. E na medida que você vai tendo mais consciência de si mesmo, você vai se desprendendo das suas limitações. Então tem tudo a ver com o desenvolvimento potencial humano. E Gestão Integral, que é de um autor brasileiro, o Marcelo Cardoso, que foi vice-presidente da Natura na área de recursos humanos, livro que já publicamos em parceria
com a Vozes, editora Vozes. Então, hoje a editora Vida Integral é um selo que trabalha junto com a editora Vozes. Nós estamos lançando livros junto com a Vozes. Vozes é uma editora muito conhecida no Brasil há mais de 120 anos, né, de trabalho, mas eles têm recentemente eles abriram essa área de livros de liderança, desenvolvimento humano, e houve uma afinidade muito grande entre o nosso propósito e o deles, e estamos fazendo uma parceria muito produtiva no caso dos livros, lançamento dos livros. O livro do Marcelo, por exemplo, que foi o último que lançamos, já é best-seller, tá? Muito procurado, tá? O nome é Gestão Integral. Bom, é isso, acho que eu respondo um pouco, né, Adriano, sobre a Caminhos e a editora Vida Integral. Pô, que legal você está falando sobre essa característica, porque assim, tanto a empresa quanto a editora, na missão, elas se fundem. Isso. Embora com atividades, vamos chamar, distintas, mas elas se fundem na missão e mantêm o propósito que é justamente o que a gente fala, né? O espírito da coisa, ele está mantido através das suas atividades. Exatamente. Maravilha. Bom, você, segundo as informações aqui, é especializado em gestão de organizações sem fins lucrativos pela Berkeley University, lá na Califórnia. E você foi o diretor de conteúdo e facilitação da Franklin Covey Brasil. Está correto isso? Sim, o curso da Universidade de Berkeley, na verdade, foi administrado em São Paulo. Foi a primeira oportunidade, né, que surgiu no Brasil. Um grupo de professores da Universidade de Berkeley, desse departamento ligado a instituições sem fins lucrativos, é a Non-Profit Organizations Management. Essa é a especialidade dos professores que vieram ao Brasil. Isso em 1995. Nós tivemos 9 módulos, cada um desses módulos com um especialista da Universidade de Berkeley, e fomos certificados. Foi realmente, para mim, na época, foi uma experiência incrível, porque o terceiro setor no Brasil estava começando a se organizar, né? E nosso trabalho era muito empírico, era muito cheio de boas intenções, mas faltava para a gente um ferramental de gestão de instituições sem fins lucrativos que é diferente da gestão da empresa lucrativa, né? Sim. Então, foi uma experiência importantíssima, eu sou muito grato a essa oportunidade desse curso. Mas já mais recentemente, falando da Franklin, né? Depois da minha passagem pelo Colégio Siddhartha, fiquei lá, como eu disse, entre 4 e quase 5 anos, se não me engano, ali eu recebo um convite para trabalhar com a Franklin Covey no Brasil. Uma instituição também muito importante, é uma empresa de T&D, de treinamento e desenvolvimento. Aprendi muito com os norte-americanos, eu fazia a ponte, como diretor de conteúdo e facilitação, a minha principal missão nessa época, que foi entre os anos de 2005 e 2016, de 15 para 16 eu fiz a transição, eu saí da Franklin Covey. Mas foi praticamente 11 anos, mais de 10 anos que eu estive com a Franklin. E nesse período a minha principal missão sempre foi a seguinte: ir para os Estados Unidos, ser formado no conteúdo dos programas da empresa lá nos Estados Unidos, trazê-los para o Brasil, acompanhar toda a tradução, adaptação para o público brasileiro, uma espécie de nacionalização do conteúdo, testes, facilitação inicial, as primeiras experiências em sala de aula com o curso aqui no Brasil, formar depois aqueles que queriam multiplicar esses cursos nas empresas, e eu mesmo dei muito treinamento, né, para líderes de empresas durante esses anos, esses 11 anos quase que eu trabalhei na Franklin Covey. E tive a oportunidade, não posso deixar de falar, já que estamos aqui falando de educação e de esportes, não dá para eu deixar de falar do Dr. Stephen Covey, um dos fundadores, né? Tem gente que não sabe que foram 2 fundadores, foi uma fusão de 2 empresas, a Franklin e a Covey. Mas o Dr. Stephen Covey sempre foi, vamos dizer assim, a estrela, o mais conhecido. Realmente foi um homem incrível. Pensando como um educador, eu falo, olha, ele deixou um legado de educação incrível. Ele escreveu um livro que se tornou um ícone no mundo inteiro, né? Vendeu mais de 30 milhões de exemplares em todas as línguas que vocês possam imaginar, que é o The 7 Habits of Highly Effective People, os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, né? Muito longe de ser um livro de autoajuda, como foi considerado aqui no Brasil por muito tempo, que eu falo que se a gente pensar que a autoajuda é uma espécie de
vamos dizer assim, use a sua esperteza para atingir resultados, né? Ele é justamente o anti-autoajuda, o livro dos 7 hábitos. É um livro que remete você a reflexões sobre quais seriam os princípios pelos quais devemos agir, independente dos resultados. Basicamente é isso que o Dr. Stephen Covey coloca no livro, né? Luciano, esse ponto é bem interessante, porque assim, na condição de um editor-chefe, né, vamos Sim. chamar assim, editor-chefe, um editor executivo, por que no Brasil a gente tem tanta dificuldade em... Na verdade, a gente tem muita facilidade em pegar tudo e colocar num único pacote. Como você está acabando de citar, assim, né? Por exemplo, determinado assunto, já qualquer classificação, autoajuda, autoajuda. E isso as pessoas acabam caindo nessa classificação, porque qualquer referência que tenha, ela fala, isso é isso. E na verdade não é bem assim. Nós temos no Brasil o seguinte, nós temos uma elite acadêmica bastante preconceituosa, né? Isso costuma ser comum quando ainda falta um pouco de afirmação, sabe? Ainda precisamos nos sentir mais afirmados, né? Então aqui o acadêmico brasileiro tem o que a gente chama de alergia a tudo que não for também acadêmico, né? E desqualifica o livro não acadêmico. Bom, isso é uma bobagem. Você vê nos Estados Unidos, você tem um mercado livreiro que pensa de outra forma, né? Se você tem pessoas muito talentosas, muito capazes dentro e fora da academia. Você não precisa ir para dentro da universidade para achar gente que possa transmitir conhecimento através do livro, né? Então, a gente precisa ter mais cuidado com isso no Brasil. Assim, não dá para quem tem muita formação acadêmica tentar desqualificar tudo que não for acadêmico. Eu sei que há professores e pesquisadores que entendem o que eu estou dizendo e respeitam o não acadêmico, né? Mas tem uma tendência. Nós temos essa tendência aqui. A rotular, né? Porque o rótulo vem daí, sabe? Como muitos editores são influenciados pela academia, o que vai acontecer? Quem vai vamos dizer assim, fazer a crítica do livro, né? Principalmente se é da outra editora, né? Existe essa coisa do fogo cruzado, né? Aquilo ali é autoajuda, aquele fulano, né? Porque não é um acadêmico, por exemplo, né? Então isso é uma grande bobagem, a gente precisa ter muito mais cuidado. Outra coisa vem de um outro processo, olha só, o público no Brasil, veja como essas coisas no fim conversam, mas são diferentes, olha. O público no Brasil busca muito livro de autoajuda. Então serve para o vendedor de livro que o livro fique na prateleira de autoajuda porque vende mais. É o caso dos 7 hábitos. Ele ficou a vida inteira dentro até hoje, né? É um livro da editora Record e ficou aí a vida inteira vendendo aos milhões, inclusive no Brasil, mas sempre catalogado como autoajuda. Sabe por quê? Porque vende mais lá. Se você colocar, por exemplo, os 7 hábitos de educação, e eu acho que tem muito mais a ver com educação do que autoajuda, não vai vender tanto. Então existe também essa coisa da busca do lucro, né? Então você acaba tendo esse fogo cruzado, alguns preconceitos de algumas classes e o livro caindo nessa classificação preconceituosa para o livreiro ganhar mais dinheiro. Então é complexo, tá? Não é uma coisa muito simples de explicar. Espero que tenha ficado claro. Bom, você falou um pouquinho da Franklin Covey. Sim. Você poderia explicar para a gente o que é o programa Líder em Mim e que foi essa transferência de know-how realizado por você, a Franklin Covey e a Abril Educação? É legal falar isso porque foi o último trabalho o último legado que eu deixei na Franklin Covey, no Brasil, né? E que daí eu saio para criar a minha empresa, Caminhos, Vida Integral. O que eu fiz então ali naquele último momento? Bom, em parcerias, né, com outras pessoas, outros profissionais importantes, eu faço questão aqui de citar o Paulo Kretley, que é o dono da licença da Franklin Covey no Brasil, e que na época trabalhamos em parceria para apresentar, para abrir o Educação, esse programa. Que programa é esse? Vou explicar. Tem muita escola no Brasil que tem isso implantado, então eu tenho certeza que quem está ouvindo quem já ouviu falar nas escolas vai identificar na hora, né? Chama-se o Líder em Mim, e você tem toda uma preparação do ambiente da escola e dos professores para fazer com que os alunos reflitam sobre certos princípios de desenvolvimento que estão ali nos 7 hábitos.
por exemplo, a proatividade, o que é a proatividade versus a reatividade, a questão de você começar com clareza mental, né, onde você quer chegar, aprender a fazer esse planejamento com muito mais método e clareza para a vida, porque isso você vai usar em tudo que você faz, qualquer empreendimento, qualquer projeto, né? A questão, por exemplo, de você organizar melhor o seu tempo na semana, né? Você aprender também a negociar mais, a entender o ponto de vista do outro, a ter uma empatia, né, na experiência do outro. Então, imagine as crianças aprendendo isso dentro da escola através de várias atividades que os professores vão introduzindo. Então, ao invés de ter um curso, como você faz para o adulto, vamos lá estudar os 7 hábitos, não. Eles passam a fazer, então, uma experiência lúdica em que todos vão aprendendo lá dentro da escola, até o próprio ambiente é formatado para isso. Bom, é isso que é o Líder em Mim. O que eu fiz foi trazer de novo, eu trouxe dos Estados Unidos o programa, ajudei a fazer, não sozinho, mas com tradutores profissionais que atuaram, mas eu fiz a curadoria disso até que ficasse pronto o material e implementamos numa rede de escolas lá no Rio de Janeiro que pertencia na época a Abril Educação. Hoje esse programa, porque a Abril Educação foi comprada e hoje se chama Somos a empresa, tá? Então a empresa que detém hoje os direitos do Líder em Mim no Brasil, que atinge aí muitos milhares de crianças, né? São da Somos, em parceria com a Franklin, e eu fui o pioneiro na implantação desse programa no Brasil. Depois saí, acho que tinha cumprido bem a minha missão, tanto para as empresas, né, mas também para essa área educacional, e aí saí para criar a Caminhos e a editora Vida Integral, que agora estão completando aí já, acho que quase 6 anos já, 6, é isso mesmo. Bom, vamos lá, Luciano, tudo bem? Sim, Adriano, tudo bem. Tá me ouvindo, né? Claro. Bom, você é um professor, como dito anteriormente, mas você também é um leader trainer, correto? Sim, na verdade, hoje, essa fronteira entre o professor e o trainer, a gente chama muito de facilitador, né, no mundo corporativo, está se dissolvendo, porque o professor está virando mais facilitador, principalmente por isso, tá? Então está se dissolvendo. Mas eu dou aula em pós-graduação, como dou aula também dentro das empresas, ou facilito workshops e debates, Bacana. uma série de outras coisas, sim. Bacana. E segundo o nosso departamento de pesquisas, você treinou líderes da Volkswagen, Embraer, Kimberly-Clark, Faber-Castell, Casa da Moeda, Johnson & Johnson, Bund, Mattel, Nalco Ecolab, Klabin, Eli Lilly, Latapack Ball, entre outros. Por gentileza, você poderia nos dizer, fora o conhecimento técnico em suas áreas de especialidades, quais eram os pontos que esses executivos apresentavam em comum? Isso é uma pergunta. Tenho mais 2 perguntas. Qual era o impacto sobre a importância do autoconhecimento? E que efeitos esses impactos causavam? Muito bom. Vou começar pelo final. O autoconhecimento é a chave, é a base, é o centro, é a pilastra de todo o processo de desenvolvimento potencial humano. Tudo começa por aí. Então, quando eu escrevi o Ser ou Não Ser, este livro, que foi lançado em 2019, né? Eu acho que ele está com a capa meio, como é que chama? Tá brilhando, né? É Ser ou Não Ser. Esse livro, quando eu lanço esse livro, foi justamente para explicar do ponto de vista filosófico por que o autoconhecimento deveria ser o centro da educação. Eu acho que nós estamos longe disso. A educação hoje tem como centro um conhecimento conteudista, né? Já progrediu um pouco para a formação do ser humano, mas mesmo quando a gente fala disso, a gente trabalha muito mais numa linha de moralismo, né, ou ensinar comportamentos e tal, do que uma escola que avança no processo de levar o indivíduo a conhecer a si mesmo, né? Então, o autoconhecimento é a chave de todo o desenvolvimento humano. Isso serve para escolas, universidades, centros de desenvolvimento, centros de treinamento esportivo, empresas, onde quer que a gente vá, que haja educação. Na minha visão, o autoconhecimento deveria ser o centro de tudo. E aí a filosofia ganha um relevo muito grande, porque a filosofia é o espaço onde se reflete o autoconhecimento. A psicologia também precisa ser
aliada aí desse processo, né? Bastante psicologia, bastante filosofia, mas tem coisa maravilhosa que a gente pode fazer, e eu acho que a Caminhos está provando isso, criando programas saborosos, práticos, interessantes, reflexivos e que levam as pessoas ao conhecimento de si mesmos, né? A relação que eu tenho com esses executivos dessas empresas é muito boa. Hoje, inclusive, eu posso citar outras, como a MSD Saúde Animal, que é bem recente, estamos trabalhando com eles. O Sicredi Cerrado, é uma empresa que esse ano trabalhamos bastante, a Altaia, que é uma farmacêutica de Campinas, e aí vai. E o que acontece? Quando você me pergunta o que há em comum, o que há de comum entre eles, né? Acho que todos eles são indivíduos que, no fundo, querem ajudar a empresa a atingir melhores resultados, mas que muitas vezes, no afã de buscar esses resultados, acabam se negligenciando, em primeiro lugar, a si mesmos. Tá? Nós temos uma geração de executivos muito estressados no Brasil, e infelizmente, muitos também muito infelizes. Tem pesquisa que está dando consistência para o que eu estou dizendo, né? Então, nesse afã, eles acabam negligenciando a si mesmos, a sua própria saúde integral, mas também a dos seus colaboradores, né? Então, eu vejo que existe uma contradição, que é pessoas bem formadas na universidade, que gostam do trabalho, que, enfim, acreditam que podem fazer um trabalho excelente, chegam com uma excelente intenção, mas encontram problemas na gestão. Liderar pessoas é muito difícil. Quer dizer, liderar pessoas dentro de empresas como essas que você citou, mais difícil ainda, porque a pressão por resultados imediatos é enorme. E os gestores que eu costumo treinar são as pessoas que seguram esse rojão, né? E tem dificuldade, às vezes, até de filtrar essa super pressão para baixo, para as equipes, né, que eles coordenam e supervisionam. Então, em comum, eles têm que o desafio deles é muito grande. Em comum, eles têm que a nossa escola de formação de líderes no Brasil e no mundo, de modo geral, ainda não é completa, né? Falta muito para a gente ajudar esses líderes a serem mais felizes e atingirem resultados mais sustentáveis, que eles aprendam mais sobre o ser humano. Então, eu vim construindo isso desde o Siddhartha, desde 2005, 2006, quando eu saio de lá. Eu vim construindo essa minha convicção de que o nosso maior papel junto a esses líderes é apoiá-los, não criticá-los, não julgá-los logo, né? Dizer, tá vendo, aquele líder é desumano, ou então aquele líder é muito ineficaz, ou aquele líder não, só trabalha, é um workaholic. Enfim, a gente pode acusar o líder de muita coisa, o gestor empresarial de muita coisa, né? Aquele ali só pensa em dinheiro. A gente pode acusar de muita coisa. Mas eu falo, antes de acusar, antes de julgar, eu acho que nós temos que apoiá-los, ajudá-los a entender o que significa liderar pessoas, porque eu, sinceramente, nunca ouvi dizer, nunca ouvi falar de uma profissão mais importante do que essa. Né? Tocar a vida das pessoas, liderar pessoas, ajudar as pessoas a realizarem os sonhos delas, criar possibilidades para que uma equipe tenha uma experiência de alto desempenho que é altamente satisfatória para os indivíduos, né? Ajudá-los a liderar de forma que eles façam como John Wooden, ao invés de apenas melhorar a performance de alguns profissionais e atingir algumas metas, não, que eles possam formar homens e mulheres cada vez mais plenos, né? Cidadãos, inclusive, capazes de tomar decisões melhores para que o mundo seja um lugar mais seguro e mais feliz. Né? Então, todo líder carrega um grande potencial de liderar pessoas e transformar o mundo à sua volta, mas todo líder pode cair, sempre sombra e luz, pode cair na armadilha, né, de se tornarem muito autoritários e muito irritados e muito estressantes para atingir resultado que eles são pressionados a atingir o tempo inteiro. Então tem uma dicotomia aí, tem uma contradição e tem uma pressão muito grande entre o sistema e a função dessas lideranças, e eles precisam de apoio. Acima de tudo, eles precisam de apoio. Tá bom? Maravilha, Luciano. Seguindo nesse processo que você está falando aí, e junto aqui com o nosso canal, que é debater, com foco sempre em educar, a gente já falou nos bate-papos anteriores aqui, né, durante esse mês,
da importância da lateralidade da psicomotricidade no desenvolvimento humano. Você foi um grande nadador. Então, a gente sabe que o esporte é uma grande ferramenta que pode ajudar nesse processo de desenvolvimento humano, né, nesse processo de desenvolvimento do ser integral. Então, a gente queria saber de você, primeiro, quem é e qual é a proposta do Howard Gardner? E a segunda pergunta, quão aquém das melhores potencialidades os nossos líderes ainda se encontram por terem essa deficiência no quesito esporte no seu processo de formação, que infelizmente a maioria aqui no nosso país entende que assim, não, esporte não vai te dar nada não, então você precisa dedicar a carreira por esse caminho e deixa o esporte de lado, e mal sabe da importância que ele tem. Uhum. E quanto à falta de atividade artística impacta no desenvolvimento das tão faladas soft skills da atualidade? Nossa, são muitas perguntas e nenhuma delas muito fácil. Primeiro, vamos falar aqui do Dr. Howard Gardner, né? É uma das pessoas que eu admiro muito, é um psicólogo cognitivo que dedicou muitos anos da sua vida a quebrar uma hegemonia da ideia do QI, né? Eu acho que você e eu, pelo menos, Ed, nós somos de uma época em que o QI era muito valorizado, né? Chegou a ser uma espécie de status, né? As pessoas têm um QI mais alto, nossa, elas são especiais, né? Bom, não é bem assim, o próprio Dr. Gardner foi uma das pessoas que talvez tenha mais contribuído no planeta, na história humana, para quebrar essa hegemonia da ideia do QI. Ele cria, a partir da década de 80, ali na Universidade de Harvard, um departamento, uma área ali que se chama Projeto Zero, que é a faculdade de educação, né, de Harvard. Ele desenvolve os conceitos, o primeiro conceito de inteligências múltiplas, vai criar critérios, né, para você dizer o que é uma inteligência e como constatar quais são as inteligências múltiplas. Uma das coisas que ele define de uma maneira fantástica é a seguinte: uma inteligência é uma capacidade de resolução de problemas. Como existem muitos problemas, existem muitos tipos de problemas, existem também muitos tipos de inteligências. Outra coisa que ele vai dizer toda inteligência cria produtos culturais. Quando ele vai começar a dar esses nomes das inteligências, vai ter inteligência musical. Tem um produto cultural musical, que o Edno, inclusive, já produziu. É músico, né? Então, produto cultural. A inteligência lógico-matemática, o que ela produz? A inteligência lógica, a solução das questões matemáticas, a engenharia usa muito, né? Por exemplo. Aí uma outra inteligência diferente, a corporal sinestésica, os atletas utilizam, os dançarinos utilizam, as pessoas que fazem teatro usam o corpo para se expressar, ou têm a coordenação motora fina para atividades manuais, todas essas têm inteligência corporal sinestésica e utilizam bastante. Então, começar a entender isso, olha, inteligência é a nossa capacidade de resolução de problema. Existem vários tipos de problemas, portanto, várias inteligências. E cada inteligência cria certos produtos culturais, já é um leque enorme que vai influenciar, a partir da década de 80, final da década de 80, a ideia de muitos educadores pelo mundo. Esses educadores, cada um vai encontrar a sua forma de dar expressão à ideia das inteligências múltiplas, mas de fato ali já fomos libertados, né, vamos dizer assim, da dominância da ideia do QI, né? Outra coisa que o Dr. Gardner nos ensinou, e acho que isso não foi entendido por muitos ainda, é que todo ser humano tem um potencial para desenvolver muito uma ou duas inteligências, pelo menos uma. Só que o que mais atrapalha isso, sabe o que é? A massificação. O fato de que, se uma pessoa começa a desenvolver demais uma inteligência, ele vira excêntrico. Excêntrico é fora do centro. E existe um impulso inconsciente do coletivo social, que é quem fica muito diferente, quem sai do centro, quem sai da média, apanha. Né? Então, as pessoas que são excêntricas, que são diferenciadas, elas são punidas pela sociedade. É uma loucura isso, mas é assim que funciona o inconsciente coletivo. A gente conhece bastante isso. Eu conheço muito isso. Essa questão de ser um excêntrico. Então, o Dr. Gardner vai formular a ideia
de que a sociedade que nós vivemos, como tal, ela não é estimuladora do desenvolvimento máximo das inteligências. Infelizmente não é, ao contrário, ela pune quem começa a desenvolver muito uma dessas inteligências, né? Bom, o esporte, eu acho que quando eu descrevi para vocês o que eu aprendi com o esporte, eu lembro que o Adriano me perguntou isso, eu acho que eu já deixei claro que o esporte nos leva muito além do esporte, né? Não é só, por exemplo, o aspecto físico do esporte, né? Porque esse desenvolvimento também é muito sério. Eu tenho certeza que até hoje eu tenho benefícios de saúde por causa do esporte, né? Então, por uma questão de autodisciplina, eu não bebia, por uma questão de autodisciplina, eu não fumava, e isso eu levei para a vida. Isso é bom para mim. Não é nenhuma razão religiosa, mas é o autocuidado, né? E isso transforma a nossa vida, né? Hoje nós sabemos, por exemplo, Edno, que há uma relação entre cuidar bem do próprio corpo, tá? E tem muita coisa de como fazer isso, né? Desde a nutrição, passando pelo sono, passando o exercício físico. O tão famoso né? wellness. Um monte de coisa. Na medida que a gente trabalha isso, a nossa liderança também muda. Então, o líder que não cuida bem disto aqui, ele começa a fazer água em várias das suas funções, né? A primeira, inclusive, é o exemplo, né? Porque eu falo, olha, eu acho que todo líder deveria cuidar bem de si, do seu corpo, para dar um exemplo aos seus liderados. Porque ninguém quer uma equipe de pessoas doentes, né? Todos nós queremos pessoas com saúde, a gente até precisa disso como líder. Como líder, eu preciso que as pessoas estejam bem para poderem vir trabalhar, né? Agora, se eu não dou exemplo, se eu como líder não dou exemplo, já começa um grande problema, um primeiro abismo da liderança, né? Não dá exemplo. Mas há várias correlações. Por exemplo, a questão da boa forma, né? Com capacidade de solução de problemas. Eu não vou lembrar agora exatamente em que página está, mas nesse livro aqui, ó, Liderança, da Harvard Business School, tem um capítulo de um especialista que conseguiu juntar boa forma com qualidade de liderança, tá? É muito interessante isso. E eu conheço alguns líderes que se tornaram líderes melhores porque passaram por situações muito difíceis em esportes radicais ou situações esportivas que eram muito demandantes, né? Quer dizer, eles levaram para sua liderança uma espécie de resiliência que eles adquiriram também no esporte. Tem de tudo, viu? Acho que tem muitas boas relações entre uma coisa e outra. Eu acho que hoje em dia não dá mais para um líder de equipes dentro de grandes organizações, onde a demanda é muito alta, a energia é muito alta, dele ser alguém que não cuida da sua saúde física. Eu acho quase inviável isso. E a outra, para completar esse bloco Sim. aqui, quanto a falta de atividade artística impacta no desenvolvimento das tão faladas soft skills da atualidade? Hoje eu participei de um debate de filosofia. Na verdade, eu sou o co-criador, né, desse evento. É um evento de filosofia dentro de uma empresa de tecnologia chamada Avanade, que é uma fusão aí, uma joint venture entre a Microsoft e a Accenture aqui no Brasil. E uma vez por mês eu facilito uma discussão filosófica, né? E sabe qual foi o nosso tema? Ócio criativo. Hoje, Edna. E ócio criativo, eu não sei se você lembra, já ouviu falar, mas tem um livro que foi escrito no ano 2000, até está em cima de uma mesa aqui do meu lado, que é do Di Masi. É um italiano, sociólogo italiano, sociólogo italiano, chamado Domenico Di Masi. E ele publica, então, no ano 2000, a ideia de que um dia, isso viria perto, ele falou, nós estamos caminhando para isso, vai haver uma espécie de fusão entre o lazer, a aprendizagem e o trabalho. Ele falou, e o nome disso aí é ócio criativo. Ele deu esse nome, ócio criativo. Ó, de novo, lazer, aprendizagem e trabalho, né? Ora, ele disse que isso seria já um momento que, quando a gente começasse a viver mais isso, seria o momento da transição para uma sociedade pós-industrial.
Porque a sociedade industrial ela separa o trabalho da família, o trabalho do lazer, né? Essas coisas ficam separadas. E na sociedade pós-industrial vai haver uma reconexão disso. Por quê? Vai ser uma sociedade que não estará mais baseada em apenas números, uma espécie de reprodução de um produto, que é o que é a fábrica, é isso, né? Você tem um molde e você faz um monte desse negócio, né? Não, ele diz na sociedade pós-industrial, a grande questão não estará mais nessa questão da reprodução, estará na criatividade. Ele falou, a criatividade vai ser o futuro do trabalho, que vai ser um trabalho muito mais mental e muito mais humano, porque as máquinas estarão fazendo trabalho repetitivo, né? Então isso é o ócio criativo que o sociólogo Domenico Di Masi aponta para o futuro, né? E no seio dessa ideia da criatividade está a arte. Por que a Caminhos, né, nasceu, eu falei para vocês a nossa missão, desenvolvimento pleno das pessoas a partir da ciência, da filosofia e da arte. Olha só, eu tenho usado a poesia no meu trabalho porque eu estou muito afim com a poesia, mas eu respeito demais todo tipo de arte para que a arte seja uma espécie de fundamentação da vida estética do indivíduo, mas também da sua capacidade criativa. E hoje, mais do que nunca, nós estamos caminhando para uma sociedade cujos profissionais terão como principal demanda o quê? A criatividade. No meu livro A Segunda Simplicidade, num determinado capítulo, que eu também não vou achar a página agora, eu digo assim, por que não podemos ter na escola, no trabalho, no ambiente de trabalho, mais música, mais teatro, mais pintura? Por que não? Por que não misturar isso aí? Vocês vão ver que o dia que a gente tiver essa arte incrustada no espaço do trabalho, o trabalhador vai ser muito mais produtivo. Eu aposto nisso. E olha que tem muito executivo que queria ter seguido a carreira artística e só não foi porque tinha que ganhar dinheiro, segundo ele, ó, isso aí o esporte ou a cultura não me dá o dinheiro, então eu trilhei esse caminho. Mas quando ele tem a chance, ele vai lá e se entrega naquilo e mostra grandes habilidades, inclusive. Tem sim, um dia desse eu... diga aí. Essa não é uma ideia que as grandes empresas como Google, Facebook têm tentado trazer para o seu ambiente de trabalho? Está crescendo. A Google tem umas histórias bem interessantes nesse sentido. O Vale do Silício tem uma tendência a essa abertura, mas ao mesmo tempo eu ouço notícias, né, de que a demanda de trabalho é bem alta, é muito alta. Então, não é uma coisa tão fácil de você equilibrar, né? Vamos dizer, o ócio criativo ou a experiência mais artística com uma demanda muito alta de trabalho. Mas se tenta, mas se procura. Eu estou vendo muitas empresas procurando isso, aqui, inclusive aqui no Brasil, né? Começando a procurar um espaço de mais lazer, mais criatividade, mais arte no trabalho. Tem uma tendência, mas ainda estamos longe para que isso atinja a maioria, né? Infelizmente. Bacana, Luciano. Mas vamos lá, né? Que a gente tem que seguir aqui. Bom, Luciano, a gente tem um departamento que cuida de algumas pesquisas, né? Que o pessoal vai buscar aí as informações para a gente. Uhum. E como você mesmo comentou anteriormente, né? Teu assunto de maior interesse, desde a época do esporte, foi o desenvolvimento do potencial humano. Porém, visto de diferentes perspectivas, como, por exemplo, filosofia, a antropologia, a psicologia, sociologia e tradições espiritualistas. Por isso, estamos tratando a saúde mental nesse mês de novembro, e eu gostaria que você complementasse ou nos desse aí uma informação sobre o que é a psicologia integral proposta por Kenneth R. Wilber Jr., ou simplesmente Ken Wilber, e como entender a real proposta da filosofia, que é a busca pelo saber num momento tão líquido como diria Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman. Muito boas perguntas, difíceis de novo, hein? Vamos lá. A primeira é quase impossível. Eu tenho que admitir, eu tenho que jogar a toalha para vocês, que é o seguinte: como explicar a visão integral de Ken Wilber? Bom, ontem, tá, pessoal? Ontem o Ken Wilber deu uma palestra para o Brasil, a pedido do Marcelo Cardoso, aqui do Instituto Integral. Foi bem interessante. Mas ele já está bem idoso, não está muito fácil para ele fazer essas apresentações. Okay. A teoria integral é muito complexa. Ela é filosófica,
a forma de expressão é uma forma filosófica, mas o que ela propõe, o que eu posso tentar dizer como um resumo, é que Ken Wilber identificou os elementos necessários para fazer uma reconexão dos saberes. Nós estamos vivendo uma sociedade em que a fragmentação dos saberes e até mesmo o conflito entre os saberes é muito grande. Então, o psicólogo não concorda com o neurocientista, né, que não concorda com o filósofo ou antropólogo. E se você pensar o ser humano aí no centro, cada disciplina tem a sua própria visão, e é muito difícil criar experiências interdisciplinares. E o que o Ken Wilber propõe é reconectar, é juntar de novo o saber humano como uma experiência mais holística, e não como uma experiência de disciplinas separadas. Então, quando você lê Ken Wilber, você percebe que o que ele está dizendo está vindo de várias ciências ao mesmo tempo, mas está trazendo algum saber a respeito desse fenômeno, que é o fenômeno humano. Eu estudo a visão integral há bastante tempo, desde 2003, 2004, se eu não me engano, que eu estudo. Assim, ele tem muitos livros, o Ken Wilber, então é um assunto que influenciou bastante até na criação da Caminhos, né, a minha empresa. Ela se chama Caminhos Vida Integral, porque nós utilizamos alguns mapas de conhecimento integrado como base para criar os treinamentos. Nós temos treinamentos e ferramentas de autoconhecimento que respeitam alguns elementos críticos do que Ken Wilber chama de visão integral. Tá? Mas é uma visão holística sobre o que é o próprio ser humano e quais são suas possibilidades. Tá? O Bauman foi um sociólogo polonês, faleceu há pouco, nos deixou há poucos anos, né? E ele foi brilhante nessa sua escolha de palavras, né? Quer dizer, dizer que o mundo está ficando líquido, ele quis comparar com um mundo mais antigo, de um certo período que o mundo viveu, como um mundo mais sólido, né? Lógico que o que ele quis dizer com isso é que as mudanças que levavam séculos, em alguns casos levaram milênios, né? Hoje estão levando horas, né? Então você está num redemoinho de transformações constantes. Essa é a nossa vida. Faz lembrar a água. Você não pega, você não consegue tanger, você não consegue prender, você não consegue formatar, né? Então ela foge das nossas mãos. Nós vivemos num mundo de tantas mudanças que o ser humano perdeu muitas referências. Ele acha que as gerações atuais podem ter muita dificuldade de se situar. Afinal de contas, né? O que é bom? O que tem valor na vida? Onde estão esses valores, né? É possível que isso aconteça? Sim, numa sociedade em que tudo tem uma velocidade estonteante, as pessoas perdem um pouco suas referências. Isso é o mundo líquido. E ele vai falar do amor líquido, por exemplo, que é o chamado amor descartável, né? As pessoas têm relações muito descartáveis, né? E normalizam isso. Então, enfim, tudo isso está na dialética dele, e ele problematiza isso, dizendo, bom, o que está nos fazendo bem, o que está nos fazendo mal, né? E é muito importante esse papel do sociólogo, de não ter uma opinião final, mas de mexer com a gente, né? Provocar a gente assim, ó, e aí, o que vocês estão fazendo da vida social de vocês? Acho que a postura dele foi genial. Maravilha. Luciano, dentro Sim. desse contexto, de aproveitando esse enredo aí do Bauman, a liquidez toda que ele trouxe, Sim. existem algumas questões que são inerentes a nós, seres humanos. E o que difere um ser humano para o outro, muitas vezes, é o nível que alguma coisa dessa questão inerente a nós se manifesta. Ou seja, você tem característica que eu, de repente, tenho, mas eu manifesto num nível, você manifesta num outro nível, e isso, mais de um modo geral, todos nós estamos imergidos nesse padrão. Por isso, queria que você, com tua sabedoria, com o teu conhecimento, nos dissesse quanto o egoísmo faz com que os nossos executivos pense mais em lucro individual do que ganho coletivo? Essa é uma pergunta. A outra pergunta é: quanto medo leva um executivo a ter uma postura extremamente austera dentro de uma empresa?
E o outro é quanto a vaidade individual e coletiva interfere no processo de busca de resultados de uma empresa. Nossa, mas são perguntas muito profundas e vamos lá. Vou tentar mais essa, hein? Tá certo. Tô ficando um pouco cansado porque eu dei aula o dia inteiro, sabe? Então tô ficando meio zonzo já. São 10 horas quase aqui, né? Mas vamos lá. O Edno, sua primeira pergunta, né? Tá vendo? Até tô esquecendo dela. É a respeito da. Ah, meu Deus, O deu branco. egoísmo. Do egoísmo. Bom, vamos falar do egoísmo, né? Todos nós carregamos dentro de nós uma experiência que a gente pode chamar de egoísta, né? Ego. O ego é o aspecto da minha consciência de mim mesmo, né? Aquilo que percebo de mim. E o egoísmo seria uma tendência a atender em excesso as minhas necessidades pessoais, né? Enquanto eu não considero a dos outros, né? Então é alguma experiência nesse sentido. Aquilo que é vantajoso para mim é o que é certo. É um pensamento egoísta, né? Bom, isso atrapalha tudo, tá? As pesquisas mostram que uma empresa onde você tenha pessoas que vivem numa consciência muito egoísta, que, vejam, na infância é até comum. Toda criança é necessariamente egoísta. Eu prefiro uma outra palavra, tá? É egocentrada, egocêntrica. Sim. Até uma certa idade, é natural, faz parte do processo de desenvolvimento. Mas quando você tem adultos que ainda vivem numa consciência muito egoísta, uma espécie de concha fechada sobre si mesmo, logicamente isso inviabiliza o trabalho produtivo coletivo, né? A produtividade coletiva nasce do desprendimento das pessoas, da sua vulnerabilidade, da sua franqueza, da sua clareza, da sua capacidade de conviver com a diferença sem necessariamente mudar de opinião, mas respeitando essa opinião diferente. Então, tudo isso é básico para você ter um trabalho em equipe bem sucedido, né? Para que haja trocas claras, para que haja acordos, para que os acordos sejam respeitados, para que haja um apoio mútuo. Se não tem nada disso, não tem equipe, não tem um trabalho coletivo bem sucedido, e a base disso é um desprendimento de si mesmo, que é justamente o que a gente chamaria de uma transcendência ao egoísmo, né? Aí tem vários nomes. Viktor Frankl, eu gostava muito do termo autotranscendência. Uhum. Muito bem, aí a sua segunda pergunta. Quanto o medo O medo. leva um executivo a ter uma postura extremamente austera dentro de uma empresa? Bom, na verdade, toda a sua pergunta está grávida de resposta, né? Acho que você meio que já respondeu aí. Toda atitude violenta ou agressiva está carregada do medo, né? Uhum. O que faz alguém ser agressivo é o seu medo. Pessoas que não estão com medo não são agressivas, né? E existe uma agressividade muito grande dentro das empresas. Essa agressividade se traduz de várias formas. Uma delas é a ambição desmedida, né? Uma certa que leva a uma frieza, tratar as pessoas como instrumentos, como se elas fossem recursos. Eu nem gosto da expressão recursos humanos, tá? Porque eu acho que Uhum. ela é objetificante, né? Bom, então isso tem um peso muito grande, né? Aí que tá. Nós vivemos uma sociedade capitalista. Existem sim alguns líderes muito individuais, vamos dizer, uma família, uma empresa familiar, em que o líder só pensa em ganhar dinheiro, né? É possível a gente caracterizar isso hoje? Sim, isso acontece, né? Uma pessoa exageradamente gananciosa que acaba criando então essa pressão de demanda dentro da organização, uma pressão psicológica muito grande, emocional muito grande, né? Sim, é possível. Só que nós estamos lidando com um sistema capitalista que é muito mais do que isso, né? Você tem conglomerados muito complexos de, vamos dizer assim, de organizações produtivas
E aí essa demanda não é de um indivíduo, não é um indivíduo que é ganancioso, que só pensa em dinheiro, não é isso, é mais do que isso, é um processo, é um projeto enorme que envolve muita gente, que envolve muitos acordos, que envolve muitos interesses e que aí acabam se desdobrando numa experiência coletiva que ninguém sabe bem de onde está vindo essa coisa da demanda excessiva, mas sem dúvida nenhuma está lastreado na ideia da ganância, ou seja, de ganhar dinheiro a qualquer custo, né? Então, puxa, tudo isso está muito ligado, e o que nós temos trabalhado muito hoje é como a gente pode mexer um pouco nessa cultura, né, que atinge líderes individuais, mas que é mais do que isso, é uma cultura, é uma forma de pensar, e que não atinge só líderes, hein? É importante dizer isso, que a ganância também vem das bases do trabalhador mais operacional, ela vem de todo lugar. Sim, inclusive, isso que você acabou de mencionar é o que eu uso como exemplo para falar, né, que quando a gente tenta rotular algumas instituições, como por exemplo, a política é corrupta, a religião tem isso e aquilo outro. Por outro lado, eu até faço uma analogia meio grosseira. Eu falo assim, olha, em pé de banana não nasce abacate, certo? É isso aí. Então tá, se você tem instituições a qual você está classificando desse jeito, elas nada mais são do que um reflexo da nossa sociedade. Claro, claro. Porque elas só agem desse jeito porque a nossa sociedade é assim. Caso contrário, elas teriam outra postura. Sim, sim. A gente tem que levar em conta que nós estamos dentro de um sistema para julgar menos as pessoas. O sistema não está adequado à forma de vida necessária. Nós estamos com um conflito muito grande, que é, para que esse planeta dê certo, do ponto de vista humano, a gente precisa pensar em outro sistema. O sistema atual ele está nos levando a uma espécie de falência, né? Uhum. Agora, não é fácil fazer essa transição, por isso também não é justo ficar só jogando pedra, né? Ai, Sim. quem está por trás? É muito a teoria da conspiração, achar que foi fulano, que foi cicrano. Eu falo, olha, não, é muito mais um caminhão na ladeira que ninguém está dirigindo, que a gente tem que achar um jeito, é sério, a gente vai ter que achar um jeito de mudar a rota dele para que a coisa acabe bem. Então Sim. é muito mais isso do que ficar jogando pedra em alguém, sabe? Eu acho que as pessoas não têm uma consciência muito clara da complexidade que está por trás de tudo isso. Bacana. Mas, Luciano, ó, eu sei que você está aí cansado, então a gente já tem aqui a última perguntinha para encerrar aqui o nosso bate-papo. E já te peço que, assim, na sequência que você terminar, se você quiser fazer suas considerações, tá? Sinta-se à vontade. Claro. Mas vamos lá para a nossa última pergunta. Dando continuidade aqui nessa questão humana, já que ainda somos seres movidos por um estado psíquico muito baixo, quando se fala em evolução, pensando nisso, eu gostaria que você nos explicasse ou nos desse o seu ponto de vista, como se trabalha o desenvolvimento integral no indivíduo, já na fase adulta, né, que já tem mais percepção e entendimento cristalizados, que podem estar equivocados com o verdadeiro ser. Como se trabalha isso? Boa. Os pedagogos falam sobre a janela de aprendizagem. A janela de aprendizagem seria, então, é uma simbologia de que a criança ela é mais maleável, ela está mais aberta ao novo, uma vez que ela não tem estruturas cerebrais, né, tantas conexões cerebrais já realizadas, ela está numa fase em que a possibilidade, a explosão de conexões neuronais é muito alta, então ela tem uma flexibilidade para aprender o novo, né? Quanto mais envelhece a criança que vira o adolescente, que vira o jovem, que vira o adulto, você vai tendo uma espécie de poda das possibilidades de conexões neuronais, vai havendo uma certa restrição para essa plasticidade cerebral, né? Mas nunca será rígida de modo absoluto, tá? Ao contrário, o que a neurociência confirmou nas últimas décadas é que o nosso cérebro pode aprender até o último dia da vida. Que nós temos sempre possibilidade de aprender mais, sempre há uma abertura para isso, né? Mas sem dúvida nenhuma, para a criança é mais fácil, para o adulto é mais difícil, porque você vai ter uma espécie de
colonização, de povoação de estruturas neuronais que já existem e que aí, para você trazer uma ideia que é diferente, uma prática que é nova, é como se ela tivesse que ocupar um novo lugar que nem sempre você tem ali disponível para vamos dizer assim, para usar, né? Acho que para explicar um pouco essa dificuldade que existe na aprendizagem da pessoa mais velha, eu acho que é isso que a gente pode dizer, Não, tá bom? com Mas certeza. Muito eu claro. sugiro a leitura de um livro que fala sobre sobre o bom envelhecimento do cérebro, tá? Certo. É um livro de neurociência, vou até pegar ele aqui para lembrar o nome exato dele, tá aqui, ó. Chama-se O Paradoxo da Sabedoria, tá? Ok. O nome do autor é esse aí, ó. Quer ver? Ops, espera aí. Ó. Econom Ah, Goldberg, tá? É da Melhoramentos. Aqui ele vai falar o seguinte sobre como envelhecer melhor do ponto de vista neurológico, que interessa muito a todos nós, né? Já que a Sim. nossa sociedade está ficando mais velha. É muito raro alguém chegar a um estado que a gente chamaria de puramente autêntico. Talvez seja até ideal. Seja ideal que eu digo inalcançável, né? Olha, puramente autêntico, ou seja, alguém que se libertou de todas as influências externas vividas durante a sua existência, né? De tal modo que você encontra um eu que é esse eu, vamos dizer assim, pleno e autêntico. Esse sou eu, né? Me libertei de certas influências e ideias preconceituosas e vieses do meu inconsciente e me tornei a pessoa que eu realmente sou, como um livro aberto para todos, né? Essa experiência é praticamente uma experiência utópica, né? Então Uhum. todos nós somos uma mistura de nós mesmos com algumas influências que recebemos, algumas delas que nos cristalizam mais e outras que ajudam o nosso desenvolvimento. Falo de um outro livro, recomendo um outro livro importante, que é, deixa eu ver onde é que ele está aqui, a respeito disso. Eu acho que não está fácil aqui não, mas é o Mindset, da Carol Dweck, excelente, acho que todos nós, inclusive atletas, deveriam conhecer o livro Mindset, que fala sobre dois modelos mentais, a da pessoa que cresce muito e da pessoa que fica mais estagnada no seu processo de desenvolvimento. Doutora Carol Dweck é uma PhD da Universidade de Stanford, se eu não me engano, autora do livro. Ok, com certeza. Uhum. Já Ó, tem anotei aqui muitos livros aí para a gente anotar aí, e tem aí, ó, pelo menos aí um semestre Né? se dedicando a estudar dessas indicações que você passou. Maravilha. Bom, Luciano, por Sim. gentileza, eu gostaria então de pedir a você para não extrapolarmos exorbitantemente da tua bondade e generosidade, que você nos deixasse as tuas considerações finais, Uhum. porque estamos encerrando essa foi a última conversa com um convidado externo dessa temporada, então gostaria que você nos deixasse uma consideração final a teu respeito do que a gente tratou aqui, o que você tem de vista, de que forma que a gente pode criar algo de maneira conjunta aí para seguirmos adiante também. Por favor, sinta-se à vontade. Claro. Bom, em primeiro lugar, eu acho que nesse final cabe mais eu parabenizar a iniciativa de vocês. Eu vejo muito pouca coisa sendo feita diferenciada na área do esporte, né, no Brasil ainda. Eu sei que tem projetos muito bonitos, mas ainda é algo que acho que tem muito investimento para se fazer nessa área, né, no Brasil, tem tudo para fazer, e vocês estão contribuindo nessa direção. E de uma forma muito diferenciada ao conectar o esporte com outros aspectos, por exemplo, a própria educação, a cultura, a, a questão do treinamento e desenvolvimento, enfim, a arte, né? É muito legal. Até a religião vocês trouxeram, eu sei que vocês já fizeram debates aqui sobre o assunto, então eu vejo que vocês têm uma mente do século XXI, que não cria tantas barreiras e fronteiras entre o conhecimento, né? Ao contrário, enxergam a totalidade. Então, parabéns, me senti muito bem-vindo, espero ter contribuído para os espectadores, né, que acompanham
o AES Sports Legacy Channel, né? Fico à disposição de todos na Caminhos Vida Integral e na editora Vida Integral, e espero revê-los novamente, que nós possamos aí, quem sabe, criar realmente algumas iniciativas juntos aí para ajudar a preparar os líderes do esporte também no Brasil, que acho que essa pode ser uma função importante para nós. Ok? Muito obrigado. E é isso. Bom, nós da AES Sports Legacy Channel agradecemos o carinho e a participação de todos vocês, espectadores. Queremos agradecer ao Luciano Meira por ter aceitado o nosso convite e ter vindo participar conosco do programa Vivências do Esportes. E também queremos agradecer aos nossos apoiadores, no caso a TBF Consultoria, a VMAX Suplemento, o apoio cultural da Casa 123, do Instituto IPAfro e do canal CBO, que retransmite a nossa programação para a Oceania, para a Ásia, para o leste europeu, para parte do continente africano, parte da Europa Ocidental e também para o Caribe. Sempre com este intuito de informar, debater, fomentar e entreter, o programa Vivências do Esporte deseja a todos uma excelente noite de descanso e uma semana cheia de realizações e boas reflexões sobre tudo que foi apresentado nessa noite. Porém, como já foi dito, estamos chegando ao final deste ano desafiador e voltaremos em 15 dias para o nosso encerramento da temporada e trabalharmos para a nossa próxima temporada, sempre com convidados assim como o Luciano, de destaque. Para saber mais, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho, dê aquele like que é muito importante, você já conhece aquele sistema todo, e nos sigam nas redes sociais. Mais uma vez, uma boa noite a todos. Muito obrigado, Luciano. Obrigado a vocês.